Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 3 de abril, segunda-feira. A palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 12, do 1 até o 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para doá-la aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixai-a. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, essa palavra, ela é muito clara sobre a questão da teologia da libertação que nós podemos utilizar aqui. Jesus, ele é muito claro em dizer que nós sempre teremos pobres. E olha o que o hipócrita do Judas Iscariotes vai falar. Porque não vende para dar para os pobres. Vocês estão vendo aqui uma linguagem de uma preocupação com os pobres, mas que não é verdadeira, que é falsa, que na realidade, no final das contas, não tem nada de preocupação com os pobres, mas sim o próprio interesse ou um interesse por trás disso. É isso que a teologia da libertação faz. Ela utiliza os pobres como, vamos dizer assim, um bode expiatório para realmente colocar o seu verdadeiro sentido ou seu verdadeiro fundo ali, né? Que é a política, que é a revolução, que é o marxismo. É isso. Então, aqui nós podemos entender que Jesus, ele já diz que nunca vai existir o céu aqui na Terra. Óbvio que nós temos que cuidar, sim, dos pobres e, na medida do possível, amparar aqueles com as nossas coisas, com os nossos esforços. Fazer a caridade nunca será um problema. E eu não estou falando que há problema em fazer caridade. Jamais. Não é isso. Mas eu estou falando que o problema é utilizar a caridade como uma ferramenta para algo que não é a caridade. Entendeu? Porque a palavra de Deus vai dizer que se a sua mão direita dá, que a sua esquerda nem saiba o que você deu. É isso. Tire Jesus do centro e coloque o pobre. O pobre, os necessitados, nós vamos ter eles agora e nós vamos ter até o fim do mundo. Nós nunca vamos conseguir fazer um céu aqui na terra, porque isso não existe. Sempre vai ter alguém que vai se corromper,
que vai fazer algo errado e nós temos que galgar, lutar por aquilo que nós vamos ter depois desta vida. Falando em teologia da libertação, na catequese de hoje eu quero mostrar para vocês um fato que ocorreu comigo. Há alguns tempos atrás, eu fiz um vídeo falando de um sacerdote que tinha celebrado, participado de uma missa protestante e tal. E daí depois disso, eu até falei que o padre tinha me ameaçado, tal, pelos comentários. E começou sempre a vir algumas postagens desse padre para mim no meu Facebook, mas nunca respondi, nunca falei nada, sempre deixei. E dessa vez o padre me enviou uma postagem sobre a campanha da fraternidade. Daí eu respondi ele dessa vez e respondi: padre TL. Daí ele me respondeu mais uma vez, muito educado como sempre, Oi, sabe ler as escrituras? Se não sabe, é porque fugiu da escola. Sendo já idoso, nunca mais vai aprender. Então é isso, meus irmãos. Essa é a visão dos padres da teologia da libertação. Eles não querem estudar a verdade, mas eles creem verdadeiramente que o que eles creem é a verdade. Então, por isso que é difícil da gente mudar a cabeça deles. Eu até conversava a respeito, não desse sacerdote, mas de um outro no qual já tive contato, que ele foi formado dessa forma, ele foi ensinado dessa forma. Então é muito difícil você conseguir instruir uma pessoa que ela é convicta do que aquilo que ela acredita é o certo. Então é isso. A teologia da libertação é muito problemática por causa disso. As pessoas acreditam piamente nesse Jesus libertador social, político. E elas não entendem o fundo, que eu disse já no começo do vídeo aqui, o fundo revolucionário que tem essa heresia. E isso afasta os católicos do centro da nossa fé, que é Jesus, que é a Eucaristia, que é viver os sacramentos. Porque tudo se torna uma partilha, um banquete e todo o transcendental se perde. Mais uma vez eu falando dessa questão, mas é só para ilustrar toda essa situação. A palavra de hoje, o comentário que recebi. Então é difícil porque às vezes, meus irmãos, a formação de muitos sacerdotes foi tão inclinada para esse lado. Não tem aquele ditado que diz que uma mentira contada muitas vezes, muitas vezes, ela se torna uma verdade? Então, essa formação fez com que esses sacerdotes creem firmemente que aquilo é uma verdade, como na realidade isso foi construído para eles como uma verdade absoluta, mas que não é. Daí quando um padre começa a estudar os santos, a patrística, todo o ensinamento católico de sempre, que às vezes ele não bebeu dessa fonte, mas bebeu da fonte revolucionária ali, ele abre os olhos para ver que não é isto a verdade. Então, é isso. Hoje eu trouxe o fato de ser chamado de burro por um padre da teologia da libertação. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.